E aqui está a correr muitíssimo bem, já temos a imagem, não é preciso fazer nada hoje com o nosso convidado, mas entretanto, que já me desapareceu, mas aqui está ela. E não é uma convidada qualquer, como puderam ver. Eu é que não o vejo assim. Ok, então não sei, se calhar precisa de carregar em mais alguma coisa, eu também posso fazer a experiência deste lado. Deve ser você aí desse lado, aqui. Ok, agora já desliguei, agora liguei outra vez a câmera. Pode ser que agora corra bem. Agora já o vês. Muito bem, muito bem. Então tudo pronto para avançarmos então com a nossa entrevista. Mais uma vez a fazer o jus, neste caso, ao nome do 16 Válvulas. Não é por acaso que somos o programa de rádio e podcast dos campeões. E temos hoje a campeã 2022, também neste caso, a Vera Cabrita, que já tinha estado aqui connosco. Anteriormente já se tinha dado a conhecer e da sua vontade de ser campeã. E agora aqui está, depois de Porto Alegre, é mesmo a campeã. E por isso, damos as boas-vindas e dizer que é muito gosto, e é com muito gosto que eu recebo outra vez a Vera aqui connosco. E agora o que eu pedi era emoções. Vamos perceber como é que se sente nesta altura que já é campeã de Portugal, neste caso do Campeonato Nacional Todo o Terreno. Como é que se sente, Vera? Bem-vinda, uma boa noite. Antes de mais, boa noite aos 16 Válvulas, muito obrigada. Sinto-me ótima, foi um desafio a todos os níveis, que fui ultrapassando prova a prova, o que me deixou bastante satisfeita. Esta última prova foi um desafio imenso, que eu acho que foi desafio a mim, à moto, à assistência. Foi uma prova cheia de emoções, cheia de alto e baixo, tive muitos percalços nesta prova. Coisa que as outras até foram provas calmas. Esta aconteceu-me tudo um pouco na prova. Tenho muita história para contar da prova de Porto Alegre, mas foi muito gratificante chegar ao fim e conseguir ultrapassar as dificuldades todas e conseguir chegar ao fim e fazer 7 provas e 7 provas já concluídas. É, exatamente. Muito bem, Vera. E era esse um dos temas, porque eu tenho visto algumas referências a nível de comunicação social de realçarem que de facto concluiu todas as provas. Eu pergunto, e podemos começar talvez por aí, pergunto se foi esse o segredo para ser campeã, neste caso concreto em 2022. Terá sido essa possibilidade de fazer todas as provas e concluí-las, ou houve mais algo que fez com que fosse campeã? Eu acho que vai por aí, né? 7 provas acabadas. Eu primeiro era só para fazer 2 ou 3 provas do campeonato, logo quando surgiu esta ideia de fazer o campeonato. Depois comecei a segunda, aquilo entrou no ritmo e a gente queria era mais. Agora vou experimentar todas. E acabou por tentar pôr o objetivo, não, eu vou tentar fazer todas, ver como é que corre, se consigo, se não consigo. O que foi um desafio e acabou por ser concluído, acabou por ser uma prova atrás da outra ao princípio. E depois houve ali um tempo assim, não, então vamos fazer todas, se é para fazer, então fazemos todas. E acabou por ser, sem olhar muito ao campeão, sem olhar, não estava a estudar muito, vou fazer para ser o campeão, começou por uma brincadeira, ao fim e ao cabo, entre aspas. Foi um desafio que fomos ultrapassando, houve os amigos atrás, né? Houve a equipa atrás, assim, vamos para a frente, vais tentar fazer todas e aqui está o resultado, né? Todas feitas, com o louvor do campeão ainda melhor, né? Ainda fico mais satisfeita de ter conseguido completar e de ter conseguido feito as 7 com sucesso. Muito bem, Vera. Então, e pergunta óbvia, destas 7 provas, qual foi aquela onde nós vimos a verdadeira Vera Cabrita? Acredito que hajam provas melhores, provas não tão boas, mas se formos falar disso, não sei se quer incluir aqui Porto Alegre, ou pelo contrário, terá havido uma prova que seja aquela onde a Vera teve tudo favorável. Porque aqui percebemos, e já vamos falar especificamente só de Porto Alegre, houve aqui dificuldades, muitos desafios, vamos dizer assim, mas aquela prova que tenha sido a mais agradável de todas. Diga-me, Vera, qual terá sido? Uma prova que me custou um bocado, mas que para mim, no meio de todas, foi a que eu me senti a 100%, foi a prova do Oeste. Foi uma prova que tivemos calor, mas foi uma prova que o primeiro dia a gente fez 170 km ou 160, tivemos 2 ou 3 horas de pausa ao calor, à espera de formar a ordem para partirmos mais 80 km. Esse dia foi um bocado sofrido, mas foi uma prova que me deu muito gosto de concluir e que eu me senti muito bem. Também nota-se pela posição em que eu fiquei, estava confiante, estava mesmo a desfrutar da prova
De todas as provas, gostei de todas. Tenho umas que, ao princípio, que eu ainda não sabia bem o que era isto, o adaptar-me, o criar confiança numa prova. Fui evoluindo, senti que evolui de prova para prova, mas a do Oeste gostei muito. Gostei de todas, né? Ou, entre aspas, gostei de todas. A de Góis, para mim, foi um desafio, que é uma prova que toda a gente dizia, cuidado, é perigosa, é perigosa. Foi outro desafio que eu fui para lá e também me deu muito gosto de passar, mas de todas, a Oeste e Lolé. Muito bem. E a Lolé, se calhar, por correr em casa, ter aquele apoio da família mais próxima? É correr em casa e não é correr em casa. É correr em casa porque é na minha zona, né? Mas eu não costumo andar naquele trajeto. Para mim também foi novidade o trajeto, porque para aquele lado eu costumo ir para o lado de Monchique, não para o lado de Lolé. Mas porque foi uma prova dura também, com muito terreno seco, com muito pó, também não foi fácil. E só estou a falar das 6 provas, porque a de Porto Alegre eu acho que, apesar de estar no campeonato, é uma prova à parte. É uma prova em que se misturou as 6 lá dentro. E então das outras 6, sem tirar Porto Alegre, porque é um mundo à parte aquela prova, a do Oeste e a do Olé. Muito bem. Então, antes de falarmos de Porto Alegre, mais uma vez, também só para recordar aqui, a sua moto, qual é a moto que utilizou? Uma Suzuki, é uma LTR. Muito bem. E há segredos ainda? Ainda tem algum receio dela ou neste momento já são uma só, vocês as duas? Quem disser que está habituado à moto e que está a 100% com a moto, não está, porque numa prova a moto é um salto, uma pessoa que não veja um buraco, a moto é uma moto, é uma máquina, né? A gente tem que se adaptar às saídas dela, normal, né? E ter confiança na moto que tem, mas há sempre imprevistos e há sempre qualquer coisa que pode acontecer no meio de tantos quilómetros, há sempre surpresas que podem acontecer. Ali foi viver um momento. Foi a adrenalina. Muito bem. Então vamos agora sim, vamos lá finalmente falar de Porto Alegre. Perguntava-lhe antes dessa prova se estava nervosa, sabendo que tudo se poderia decidir então nesta prova, como é que encarou antes. Portanto, quando chegou mesmo aqui ao nosso Alentejo, a Porto Alegre, com que espírito é que vinha e como é que estava a olhar para esta prova? Ia nervosa, muito nervosa, ia um bocadinho confiante, porque a parte do prólogo, a pista eu mais ou menos já tinha andado nela, porque eu fiz 2 vezes o X-Trofe naquela pista, já conhecia mais ou menos um bocadinho do terreno, ia confiante, tirando a minha moto a parar na ribeira logo a seguir, não é, porque ela não gostou da água, mas ia nervosa, ia a pensar só 350 quilómetros. O primeiro dia não me metia muitos nervos. O segundo dia, que era aquele dia, será que eu aguento? Será que a moto aguenta? Será que vai correr tudo bem? Mas é só, o nervosismo é só até apagar o semáforo vermelho e acender o verde. E dar Depois gás. de acender, sim. Muito bem. E falou-me aqui de aventura. O que é que aconteceu? O que é que lhe aconteceu? Além da moto ir abaixo, dentro d'água, o que é que teve mais? Então, no prólogo, fiz um prólogo bom, que eu até acho que fiz um prólogo muito bom, tirando, a seguir logo à ribeira, a moto parou. Tive ali, perdi um bocado de tempo e os nervos e para voltar a pôr a trabalhar. Lá cheguei ao fim, partimos para os 60 quilómetros, passamos numa ribeira complicada que a minha moto, queimei a embreagem da moto. Lá segui eu, né, porque aquilo foi complicado depois para arrancar com a embreagem queimada, mas consegui concluir e subi logo umas posições, porque eu com o prólogo que tive saí em último, consegui subir 7 posições, segui para os 300 famosos 50 quilómetros, né? Tive uma queda, sim, sábado. Muitos raios, apanhamos o temporal, caíam raios ao lado, que aquilo, minha Nossa Senhora. Ainda acho que, segundo o que disseram, segundo os raios, encontramos os bicharucos, os javalis no meio do caminho também, foi assim um bocado desagradável, né? Coitados dos animais. Chuva a montes, ribeiras que mais parecíamos submarinos lá dentro, né? Como eu tinha queimado a embreagem, um dia antes estava com um bocado de receio de apertar muito e voltar-me a acontecer a mesma coisa, porque eram muitos quilómetros. Depois tive uma queda, uma famosa queda. Essa foi uma aventura total. Eu não levei ferramentas comigo,
parti a ficha, o canhão da fechadura, tive de fazer a ligação direta na moto. Lá liguei ao meu mecânico, ensina-me como é que eu faço ligação direta. Aí ele me explicou, lá andei a cortar fios com pedras, a descarrenar os fios com os dentes para conseguir enrolar os fios uns aos outros. Por isso foi uma experiência com muita história para contar. Percebo, para os seus netos. Mas a pergunta que é esta: o que aconteceu na queda e como é que se diz e como é que se fala de uma queda com um sorriso tão grande como o seu, Vera? Porque normalmente as pessoas estão aqui para cair, tive uma queda, mas não, a Vera, sim, tive uma queda, tão bom. Porque a gente acaba por tirar experiências positivas no meio das negativas, né? Okay. E tive a queda porque pedi Stella a um piloto. Ao princípio não se encostou logo, eu depois pedi Stella outra vez. Depois, para o passar, tive que dar um bocadinho mais de gás, né? E não escolhi o melhor, aquilo era a subir e tinha uma árvore no meio e havia 2 caminhos. E eu não escolhi o melhor caminho, onde no fim tinha lá uma paredezinha e um buraquinho que não foi muito famoso, e eu no meio daquilo tudo bati lá com a roda e a moto cuspiu-me fora. Eu tento sempre tirar as coisas negativas, não é por ter caído, mas é por o ter caído e ter conseguido chegar ao fim. Eu fiquei com medo de depois começar a arrefecer e com dores, porque foi antes da terceira assistência que eu caí, e daí o meu receio, agora não vou conseguir chegar ao fim. E só de eu ter chegado à meta, fiquei satisfeita que não foi uma queda que me fez parar no meio. Uhum. Foi, né, foi uma luta. Exatamente. Ok, para manter a concentração. Exatamente, foi mais uma prova que se pôs no meio do caminho, mais uma coisa, mas a gente conseguiu ultrapassar e chegar ao fim. E quando eu vi a meta do fim, 20 km antes de chegar ao fim, apareceu o arco-íris ainda no coisa, e assim, graças a Deus, com arco-íris e tudo, isto foi uma emoção muito grande chegar ao fim daquela meta. Eu acredito que sim. Vera, e a quem ficam os agradecimentos? Porque foi uma temporada difícil. Nós tivemos a ocasião, na outra vez, de falar aqui dos apoios que eram necessários. Vi vários movimentos e vários pedidos de ajuda a patrocínios, com amigos seus que estiveram aqui também, naturalmente, na sua página do Facebook, a pedir apoios. A quem é que quero agradecer, primeiro que tudo, por ter conseguido concluir, depois pelo título conquistado e por estar aqui comigo no 16 Válvulas. Eu quero agradecer desde mais à minha assistência que me apoiou sempre. Foram eles que no Facebook andaram a pedir apoios para mim, nunca me abandonaram, lutaram comigo. Tive pessoas que me vieram ajudar depois da gente ter a nossa entrevista. Tive muita gente que me apoiou, que me conseguiu ajudar nestas últimas 2 provas que faltavam. Agradeço imenso ao Rui Chico, que foi logo que me ajudou em Reguengos. O meu grupo da Melosa tenho os meus colegas o Ismael Silva, o Adolfo Teresa, o Ricardo Silva, o Nuno Silva, o Nelson Guinoto, chegaram-se logo à frente e ajudaram-me a pagar o valor da inscrição. Para Porto Alegre também tive muita ajuda, todos me apoiaram. Tive um grupo de senhoras, de mulheres de Moto 4 que me apoiaram imenso, o Ride Girls 13. Tive também outro grupo que é o Sem Destino, também de motos de estrada, que me apoiaram, foram incansáveis. E agradeço porque não estava à espera de ter tanto apoio como tive. Os meus patrocinadores que eu já tinha e que me continuaram a apoiar, o Hernani Gonçalves, o Dário Gravo, o Motoclube do Algoz. Agradeço a todos, o Carlos Miguel, que teve também sempre, chegou-se logo ao pé de mim a ajudar, o Miguel Brandão. Foram pessoas que sempre me acompanharam desde o princípio e eu agradeço imenso. Sem eles não era possível, porque isto é uma logística muito grande. E as peças das motas e tudo que a gente precisa é valores altos, sem tirar os custos de uma prova, né? E ajudaram muito. Consegui concluir com o apoio deles. A minha assistência, o meu mecânico foi incansável também, sempre em cima, pronto a ajudar e sempre a olhar pela moto. E acabou por ser o grupo que me acompanha, não só eu como piloto. Este sucesso não foi só meu, este sucesso foi também de quem me acompanha, de quem me incentiva, e sempre a dar força e sempre a puxar.
e é a eles também que eu tenho que agradecer o sucesso no fim disto tudo. Ainda por cima, porque tirou um curso de mecânica por teletrabalho, neste caso, à distância, com os dedos e tudo mais. Exatamente, exatamente. Muito bem. Vera, a Foi última muito pergunta tem gratificante. que ser, obviamente, é o passo seguinte, isto é, concluído está 2022, objetivo ultrapassado, conquista do campeonato. Pergunto, 2023 é para defender o título ou ir à procura de mais? O que é que para já está na sua cabeça? Pelo menos, se calhar, solidificar as bases para ter uma época mais tranquila, poderá ser esse o princípio? Exatamente, exatamente. A vontade está cá, está com Uhum. muita vontade, porque adorei a experiência e é um mundo que me encaixo e que adoro. Tudo agora vai depender de como é que se eu consigo os apoios necessários e tudo para seguir para 2023. Está tudo em aberto, tudo é possível, tudo pode acontecer, né? E vamos ver se a ajuda necessária chega para arrancar para 2023. A Vera está pronta, agora venha ao resto. É isso? É isso que eu percebo das suas palavras? Exatamente. Exatamente, exatamente. Que acaba por ser a parte fundamental, né, para nós pilotos, porque nós pilotos, nós podemos ganhar um título de campeão, nós podemos ganhar uma prova, mas em termos de monetários a gente não ganha. É mesmo por amor à camisola e por um troféu que se leva para casa, né? Por isso, se a gente não tiver um apoio por trás, é muito complicado a gente conseguir fazer um campeonato, né? Muito bem. Vera, estou plenamente esclarecida em relação às motivações por trás deste campeonato conquistado e das dificuldades, porque não foi de maneira nenhuma fácil. Fica aqui o mérito seu e, naturalmente, quem a acompanha. E ficam os parabéns, claro, pelo campeonato conquistado e fico à espera de notícias sobre 2023. Mas até lá, aproveite, saboreie este campeonato conquistado, difícil, mas com outro sabor, precisamente por ser mais difícil. Mas ficam entregues então os parabéns e já sabe, estamos aqui no 16 Válvulas à sua espera para nos anunciar o projeto 2023. Uma boa noite, Vera. Obrigado mais uma vez. Boa noite e agradeço aos 16 Válvulas. Muito obrigada por tudo. Obrigado, Vera. Uma boa noite e obrigado. Boa noite.